Ícaro parte 1. O ilusionista de Samaria. Há 2000 anos, em uma região árida do coração da Palestina, existe um lugar chamado Samaria. Não era uma terra abençoada pelos padrões judaicos da época. Os samaritanos eram considerados hereges, rejeitados, perdidos entre as montanhas poeirentas, onde a esperança parecia tão escassa quanto a água nos poços secos. O Império Romano dominava com seu poder militar, mas havia algo mais tenebroso controlando as almas daquela população desesperada. A superstição, a ilusão, o engano cuidadosamente orquestrado por um homem que havia conquistado o coração de milhares. Seu nome era Simão. Todos o chamavam de o grande poder de Deus, um título que ele mesmo permitia que carregasse como uma coroa de ouro. Simão não era um sacerdote legítimo, nem um escriba com autoridade religiosa reconhecida. Era algo muito mais insidioso. Um feiticeiro. Um mago que havia aprendido a arte dos truques e das ilusões, até elevá-los a uma forma de religião. Durante anos, décadas talvez, Simão havia dominado Samaria através de artes ocultas misteriosas, práticas que ninguém conseguia compreender completamente, mas que todos temiam e reverenciavam. Sua influência era absolutamente magistral. Quando Simão caminhava pelas ruas de Samaria, as pessoas se afastavam, abrindo caminho, como se uma divindade encarnada passasse por entre eles. Ele oferecia algo que ninguém mais tinha condições de oferecer, a ilusão do poder sobrenatural. Em um mundo onde a vida era brutalmente difícil, onde a doença ceifava vidas regularmente, onde a pobreza era uma prisão sem grades, Simão apresentava esperança falsa, embrulhada em mistério e adoração. O teatro de mentiras que ele havia construído era sofisticado. Seus truques funcionavam porque funcionam sempre. Ele explorava o desejo humano fundamental de acreditar que existe algo maior, algo mágico, algo que possa transformar a realidade sem esforço. Simão alimentava-se da admiração das massas. Seus truques eram sua moeda de poder, sua linguagem de controle, seu método de manter multidões inteiras em estado de hipnose coletiva. As pessoas não apenas acreditavam nele, elas o veneravam como uma manifestação viva do próprio divino. Ninguém questionava Simão. Ninguém ousava questionar. Ele era simplesmente o grande poder, intocável, infalível, eterno em sua dominação sobre os corações fracos de uma população que ansiava por salvação em qualquer forma que pudesse encontrá-la. Sua riqueza crescia, seu prestígio aumentava, e sua ilusão parecia tão sólida quanto as pedras das montanhas de Samaria. Mas havia algo que Simão não previa. Havia algo que nenhuma quantidade de mágica ou ilusionismo poderia preparar. A chegada da verdade genuína. Um poder real, transformador, que não era feito de fumaça e espelhos, mas de milagres e redenção autêntica. Um poder que não tentava enganar, mas libertava. Simão havia reinado sobre Samaria durante tanto tempo que acreditava ser invencível. Seu império de fantasias havia se tornado tão real aos seus olhos que ele havia esquecido de uma verdade fundamental. Nenhuma ilusão, por mais bem construída, pode resistir à chegada da luz pura. Quando essa luz começaria a brilhar em Samaria, tudo o que Simão havia construído começaria a desmoronar. Suas mentiras perderiam sua cor. Seus truques revelariam sua verdadeira natureza. Vazio. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Filipe, o evangelista, chegou a Samaria como um vendaval que traz mudança. Ele não veio com truques de ilusionista ou promessas vazias sussurradas ao ouvido das multidões. Veio pregando Cristo com uma autoridade que penetrava as almas, acompanhado de sinais genuínos e milagres reais que nenhuma mágica de Simão poderia jamais replicar. Quando Filipe levantava a voz nas ruas e praças, algo acontecia que era completamente diferente do teatro de Simão.
Pessoas realmente enfermas eram curadas, não de forma teatral ou sugestiva, mas instantaneamente. Seus corpos queimados pela febre esfriavam. Os paralíticos levantavam-se e caminhavam. Aqueles que gritavam nas noites sem dormir, atormentados por demônios, encontravam paz verdadeira e libertação autêntica. A multidão que havia adorado Simão como divindade começava a despertar do transe hipnótico. Os sinais que acompanhavam a pregação de Filipe não eram ilusões que desapareciam quando você piscava os olhos. Eram transformações permanentes. Eram vidas genuinamente mudadas. Era esperança real brotando onde antes havia apenas desespero escuro. O contraste era devastador para Simão. Seus truques cuidadosamente ensaiados, suas artes ocultas que haviam impressionado milhares durante anos, subitamente pareciam o que realmente sempre foram: lixo embrulhado em mistério. A crise se aprofundava para o mago. Sua influência desmoronava como castelo de areia diante da maré. O povo que o havia venerado agora corria atrás de Filipe, deixando Simão sozinho com suas ilusões cada vez mais vazias. Percebendo que seu império estava morrendo, que sua dominação desapareceria a menos que fizesse algo drástico, Simão tomou uma decisão que revelaria a verdade sobre seu coração. Ele se fez batizar. Não por conversão genuína, não porque havia finalmente reconhecido a verdade e desejava mudar. Ele foi batizado por infiltração pura e estratégica. Enquanto as águas batismais escorriam de seu corpo, o coração de Simão permanecia completamente seco de arrependimento. Ele não queria o Salvador, queria descobrir o segredo. Qual era a fórmula por trás dos milagres de Filipe? Como era possível produzir esses sinais reais? Simão acreditava que existe sempre um truque, uma técnica, um método que pode ser aprendido, comprado, dominado. Se conseguisse descobrir como Filipe fazia aquilo, poderia recuperar sua posição, talvez até superá-la, combinando a magia antiga com o poder novo. Sua hipocrisia era perfeita no exterior. Ninguém podia suspeitar olhando para ele se inclinando, participando, parecendo piedoso. Mas seu coração não havia mudado uma fração de milímetro. Apenas sua estratégia havia evoluído. Como em nossos dias modernos, muitos se aproximam da fé não buscando transformação genuína, mas benefícios tangíveis. Aproximam-se de Deus como se aproximariam de uma máquina de vendas automática. Depositam a moeda e esperam o produto sair. Buscam saúde sem santidade, sucesso sem mudança de caráter, bênção sem entrega real. O batismo de Simão foi um batismo enganoso, uma máscara ainda mais sofisticada que os truques dos anos anteriores. Ele continuava sendo o mesmo homem ganancioso, o mesmo coração endurecido, a mesma alma orientada inteiramente para poder pessoal e riqueza. Havia apenas um problema. Sua hipocrisia estava prestes a ser exposta de forma tão pública, tão humilhante, que seu nome se tornaria sinônimo de corrupção espiritual por 2000 anos subsequentes. Porque havia 2 homens chegando a Samaria que conheciam mais do que simples truques. Conheciam corações. Pedro e João viajavam com autoridade apostólica, capazes de enxergar além das máscaras que mesmo o ilusionista mais talentoso conseguiria fabricar. Quando Pedro e João chegaram a Samaria, a atmosfera da região mudou radicalmente. Não era apenas a chegada de 2 apóstolos, era a manifestação da autoridade apostólica em sua forma mais pura e poderosa. Filipe havia pregado Cristo e realizado milagres, mas Pedro e João vieram para estabelecer algo ainda mais profundo: a confirmação oficial do Espírito Santo através da imposição de mãos apostólica. Quando colocavam as mãos sobre os crentes, algo extraordinário acontecia. O Espírito Santo era derramado de forma tão visível, tão palpável, que qualquer pessoa na região poderia testemunhar o poder sobrenatural genuíno manifestando-se diante de seus olhos.
Foi neste exato momento que a ganância de Simão atingiu seu pico máximo. Durante toda a sua vida, ele havia acumulado riqueza através de truques e ilusões. Havia dominado multidões através de falsas promessas e artes ocultas. Mas agora, testemunhando o Espírito Santo sendo concedido através da imposição de mãos, algo despertou em seu peito. A convicção de que havia descoberto o segredo supremo, o produto final que poderia ser comercializado, o poder máximo que poderia ser possuído e vendido. Simão correu para trazer um saco pesado de moedas de ouro. Seu coração batia acelerado. Pela primeira vez em sua vida de ilusionista, ele tinha certeza de estar diante de algo real, e isso o aterrorizava e o seduzia ao mesmo tempo. Quando aproximou-se de Pedro, oferecendo o ouro com ambas as mãos, suas palavras revelaram a profundidade de sua corrupção. Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. A lógica era brutalmente simples e completamente pervertida. Simão acreditava que o céu tinha um preço de mercado, como tudo no mundo material. Se o Espírito Santo podia ser transmitido através da imposição de mãos, então poderia ser adquirido através do pagamento correto. Na mente distorcida de um ilusionista que havia passado toda a vida vendendo fantasias, tudo era negociável. Tudo tinha um valor monetário. Tudo podia ser comprado ao preço adequado. Pedro respondeu como trovão divino: O teu dinheiro morra contigo, pois pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Não tens parte nem sorte nesta obra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Naquele momento, as palavras do apóstolo não eram apenas repreensão, eram revelação. Pedro viu além da máscara do batismo e da piedade fingida. Viu a verdadeira natureza de Simão, um homem preso em fel de amargura e na escravidão do pecado. Simão havia trocado suas correntes visíveis por correntes invisíveis de cobiça, e ninguém melhor que Pedro para reconhecer isso, aquele que havia negado Jesus 3 vezes e compreendia profundamente a natureza da hipocrisia humana. O terror invadiu Simão. Pela primeira vez em sua vida, ele enfrentava um poder que não podia comprar, uma autoridade que não podia enganar, uma verdade que não podia falsificar. Seu império de ilusões havia desmoronado completamente. Tudo o que o havia mantido em pé durante anos havia sido desmascarado como vaidade. Aterrorizado pelo juízo eminente que sentia pesar sobre sua alma, Simão implorou: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nenhuma dessas coisas que dissestes venha sobre mim. Naquele momento, nasceu um termo que ecoaria através dos séculos: simonia. O nome do mago ficaria eternamente associado à venda de favores e cargos sagrados, à corrupção da fé, ao intento de subornar o divino. Sua história se tornou uma advertência universal. Você pode comprar homens, suas favelas, suas lealdades temporárias, mas nunca, jamais poderá subornar o Espírito Santo de Deus. Deus não está à venda. Ele oferece transformação genuína, não transações comerciais.